Conforme prometido, estamos recebendo aqui nos estúdios da Nova Brasil FM em Brasília a vice-governadora do DF, Celina Leão, que está conosco, gentilmente atendeu o nosso convite nesta sexta-feira. Governadora, bom dia, bem-vinda. Bom dia, é uma honra estar aqui na Nova Brasil novamente, para a gente bater um papo sobre a nossa cidade. Muito bem, um prazer recebê-la. A gente tem muita coisa para conversar, mas eu começo te pedindo um balanço. O que a gente pode pincelar aí desses 6 primeiros meses da nova gestão do governador ao seu lado, agora aqui à frente do governo do DF? Quais seriam, na sua avaliação, os pontos fracos, os pontos fortes e o que vem por aí nos próximos 6 meses especialmente? Olha, o governo ibanês é um governo que trabalha muito, é um governo que tem gestão. No mandato passado nós iniciamos várias grandes obras, algumas nós conseguimos entregar, outras estão sendo entregues esse ano, como o túnel de Taguatinga, viaduto de Sobradinho, Recanto das Emas. Então, nessa parte de mobilidade, de grandes obras, entrega de creche, de escola, então assim, o governo do Distrito Federal nunca parou o seu ritmo, né? Mesmo durante aquele momento que eu tive que assumir o governo do Distrito Federal, nós demos todo o ritmo do governador ibanês à nossa cidade. E nós estamos melhorando toda a nossa performance, naquilo que a gente sabe que nós precisamos de ampliar. Nós temos uma saúde pós-endêmica, estamos com todo o foco também na saúde para melhorar a gestão, colocando tecnologia. Isso se fez realidade essa semana no Hospital de Santa Maria, com rastreamento agora 100% dos nossos medicamentos. Então a população pode esperar melhoria de serviço, a continuidade de obras, esse olhar também, que é um olhar que nós precisamos de ter sobre o meio ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente, o SLU, né, fazendo campanhas aí da coleta seletiva, melhorando esse olhar da população também sobre a forma de descarte, para que a gente tenha aí uma preservação do nosso aterro sanitário por um tempo maior. E não só isso, a preservação do meio ambiente quando você faz a coleta seletiva. Então, além das grandes obras, né, das grandes realizações do governo, nós estamos também dando atenção especial a essas coisas que são temas importantes também dentro do nosso governo, e estamos cada vez mais reforçando essas pastas. Agora são 8h48. Volta e meia, governadora, a gente fala aqui sobre a questão e toda a discussão em torno do Fundo Constitucional. A gente teve agora aí a oficialização do reajuste de 18% para os integrantes das Forças de Segurança do DF. Houve uma grande articulação para que essa demanda antiga das categorias de fato pudesse se concretizar, e aconteceu. E a gente sabe que os salários dessas pessoas, desses profissionais, vêm do Fundo Constitucional, que vem sendo ameaçado, que segue ainda sob algum tipo de ameaça, né? A gente tem a história de tirar o Fundo Constitucional do novo arcabouço fiscal, do novo marco fiscal. A discussão ainda está no Congresso. O que se pode esperar? Vocês estão seguros de que ele vai ficar fora desse texto do marco fiscal, ou contam com um eventual veto do presidente Lula, caso a Câmara deseje manter o fundo no texto, colocá-lo de volta? Como é que tem sido essa articulação? Ariane, essa discussão foi tão profunda que não envolveu só o Distrito Federal, ela envolveu o Brasil, os nossos senadores, ministros, ex-ministros, que também deram depoimentos sobre a importância do Fundo Constitucional, até porque nós temos aqui a confiança de darmos o suporte para a capital da democracia. E isso foi muito debatido no Senado, os números não estavam corretos, o número que foi calculado num primeiro momento era de uma perda de 1 bilhão, o Senado chegou de 17 a 24 bi, o governo do Distrito Federal tem um número diferente, ou seja, há uma grande perda que já foi constatada pelo Congresso, e por isso que os senadores retificaram e revisaram o texto da Câmara. Há uma confiança nos nossos líderes, no presidente da Câmara, no meu próprio partido, dessa construção com tranquilidade agora em agosto, né, sem nenhum destaque em plenário. Nós temos já um destaque por parte do PL, por temor realmente de que esse texto não passasse, e o artigo 14, o artigo 3º da lei, que foi modificado pelo Senado, é o artigo que retira o Fundo Constitucional e o Fundeb também. Então nós temos uma confiança, até porque há um sentimento da Câmara de retirar o Fundeb também desse teto, né, pela questão, e lógica, da nossa valorização dos nossos profissionais de educação, e eu acredito que nós vamos construir isso com segurança agora em agosto. No dia no plenário, nós tínhamos 2 grandes temas que estavam sendo votados, que era a reforma tributária
e outros temas que também estavam sendo votados. E ficou agora para agosto para a gente discutir só o arcabouço. Mas eu já tive aí a sinalização do nosso presidente Arthur Lira, do nosso presidente de partido, né, do próprio Cajado, e nós vamos construir isso com muita tranquilidade, com diálogo. É o que realmente preza o parlamento. Então, o governo espera hoje que não se precise contar com o eventual veto do presidente. Não, eu acredito que não, até porque o próprio presidente, os líderes do PT também já falaram que não irão fazer destaque, que não irão fazer força contrária. Então, eu acredito que nenhum partido vá realmente se indispor aí nessa situação. Muito bem. Agora são 8h51. Diego Amorim está em São Paulo, mas fez questão também de participar dessa entrevista. Bom dia, Diego. Pode falar. Governadora Celina Leão, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui na Nova Brasil. Hoje eu estou aqui na Nova Brasil de São Paulo, mas faço questão de fazer algumas perguntas para a senhora. A primeira delas é a seguinte, governadora, a gente está vendo aí esses números que assustam em relação ao feminicídio na capital federal. Eu tenho dito aqui na rádio que esse não é um problema, obviamente, somente do poder público, somente do governo do Distrito Federal. Todos nós, enquanto sociedade, precisamos nos preocupar e fazer algo para a gente tentar frear essa escalada de feminicídio. Mas a pergunta que eu faço é, a senhora avalia que hoje tudo que está ao alcance do governo do Distrito Federal tem sido feito para, na medida do possível, a gente tentar colocar fim a essa escalada desses números assustadora? Primeiro, Diego, um prazer falar com você, mesmo longe, né? Você é sempre muito próximo aos problemas aqui do Distrito Federal. Eu quero colocar que esse crime, ele é um crime que ele tem uma carga cultural muito grande. Porque quando você chega e fala com o feminicida, ele entende que a mulher era a propriedade dele. Ele entende que a mulher era uma coisa, a coisificação da mulher. E é por isso que é tão importante a gente reprimir esse tipo de comportamento, né, de piada machista, de homem que acredita nesse sentido. Eu falava ontem no debate do Correio que teve um colega de Câmara que um dia falou comigo, olha, eu não teria coragem de ter uma mulher na política, a minha está guardadinha lá em casa. Nossa. Ou seja, é um machismo tão estruturante que leva a esse tipo de crime. Então é importante a gente frisar que é um crime que ainda traz reflexo da nossa cultura machista, né, e nesse sentido. E o governo do Distrito Federal não parou em nenhum momento. Nós criamos um grupo de trabalho, uma força-tarefa. Essa força-tarefa foi criada por decreto, ela é permanente. Convidamos o Ministério Público, o Tribunal de Contas, as organizações civis, né, também para participar. E desse grupo de trabalho já surgiram várias outras ações. Ações como o Disque 192, que é o Disque da Defensoria Pública, que está trabalhando conosco no grupo. Ações também afirmativas para que as mulheres possam e tenham coragem de fazer o registro das ocorrências, como fazer essa rede de proteção, porque a mulher, no momento que ela faz a ocorrência, ela se sente desprotegida. As pesquisas falam isso, ela tem medo de voltar para casa, ela sabe que ela não pode voltar para casa. Então, como o governo do Distrito Federal tem cuidado disso? E uma das questões também que são importantes é a revisão dos protocolos internos do governo do Distrito Federal. Isso tem sido feito. Ontem a Secretaria de Segurança Pública soltou uma nova portaria, porque antes nós precisamos até hoje, do Judiciário dar a medida protetiva. O Estado não pode fazer a medida protetiva sem autorização da Justiça. Mas nós tínhamos alguns casos, como um caso que nos chamou a atenção, nós tínhamos uma mulher que ela tinha 5 registros de ocorrência, e ela morreu e ela estava sem a medida protetiva. Então, quando você começa a aprofundar nos casos, nós estamos revertendo protocolos. Dentro da Secretaria de Segurança Pública, hoje, é autorizado aos nossos delegados, essa semana 3 legislações voltadas às mulheres. Uma delas é muito importante, que é o sigilo de dados. Muito importante. Muito importante. É uma legislação simples, do deputado, inclusive, Max Maciel, mas é uma legislação que dá uma proteção à mulher. Ela fala, se eu fizer ocorrência, ele vai saber aonde que meu filho está estudando e vai atrás de mim. Então, assim, ao dar o sigilo, né, a mulher sabe que em nenhum banco do governo do Distrito Federal o homem vai poder acessá-la, encontrar a sua localização e realmente praticar o feminicídio. Nós soltamos também uma legislação
Essa é muito mais de envolver a sociedade, que é a fixação de cartazes nos bares, restaurantes, para que as mulheres saibam, né, naquele momento ela pode estar sofrendo uma violência, aonde que ela vai buscar, qual é o telefone que ela vai ligar. Agora, é importante colocar para toda a sociedade, o crime do feminicídio é um crime que exige a colaboração de todos nós. Porque muitas vezes acontece em um ambiente familiar, sem ninguém ter acesso, a mulher às vezes nunca fez uma ocorrência, os vizinhos ainda com aquele preconceito, né, de, não vou entrar porque é briga de casal. Não, não é briga de casal. Nós salvamos uma mulher há um mês atrás, porque o vizinho ouviu os gritos da mulher, ligou para a polícia, e quando a polícia chegou, a mulher estava sendo estrangulada. Inclusive, saiu daquele momento, daquela cena de crime muito ferida, né, e a polícia militar pôde fazer os primeiros atendimentos e realmente salvar a vida daquela mulher. Então, desde a amiga, que é a confidente, né, da colega, que conta, olha, eu estou sofrendo violência, estimulá-la a fazer a denúncia pode ser anônima. Então, é um crime que nós precisamos de ter essa percepção, esse engajamento. Muito bem. Inclusive, governadora, a gente teve também nessa semana a novidade da Rede Distrital de Proteção aos Órfãos do Feminicídio, e a gente teve o governo sinalizando que vai se desenhar uma espécie de bolsa, um auxílio para esses filhos dessas vítimas que vêm ali muitas vezes o pai preso e a mãe morta, vítima desse tipo de crime. Em que pé que está, por exemplo, esse auxílio? O auxílio, nós precisávamos de dotação financeira para isso, saiu da Secretaria de Planejamento agora com a dotação financeira, vai para a Casa Civil e o governador Ibanez deve encaminhar para a Câmara agora nesse próximo semestre, agora, né, no mês de agosto. Com certeza os nossos deputados têm um apelo muito forte nesse tema, então vão votar com rapidez. Só que nós precisamos de autorização legislativa, porque como é transferência direta de renda, o governo do Distrito Federal não pode simplesmente fazer o repasse, né, por questão jurídica. Então já está saindo do planejamento, está indo para a Secretaria da Casa Civil, e assim que a Casa Civil der o parecer da consultoria, vai ao governador. A gente está falando aí uma semana, 2, para ser encaminhado à Câmara Distrital. Perfeito. Agora são 8h58, a gente está caminhando para o finalzinho do nosso jornal, mas ainda tem tempo de mais uma pergunta do Diego Amorim. Governador, a gente teve recentemente essa decisão do presidente Lula de acabar com o modelo das escolas cívico-militares. Imediatamente depois disso, alguns governadores e prefeitos anunciaram que não iam acabar com essas escolas. Uma das unidades da federação que tomaram essa decisão de não encerrar esse modelo foi o Distrito Federal. Eu te pergunto, governadora Celina Leão, por que a senhora acha que o presidente Lula tomou essa decisão e por que o governo do Distrito Federal decidiu, mesmo com a decisão do presidente Lula, manter as escolas cívico-militares? Eu acredito que essa decisão não foi uma decisão direta do presidente, até porque foi anunciada pelo secretário executivo da pasta da educação. Uma decisão que eu não critico nenhum governo querer deixar a sua marca, tem direito de deixar aquilo que acredita, a sua marca, a sua gestão, mas é muito importante quando envolve os 27 estados da federação, ouvi-los. E aqui, por parte do governo do Distrito Federal, nós nunca tivemos ligação a realmente buscar acabar com alguma coisa que aconteceu no governo passado ou no governo retrasado. Todas as políticas públicas que foram criadas, seja pelo governo anterior ao governo ibanês, seja pelo governo de esquerda, de direita, nós sempre mantivemos por entender que quando você extingue uma política pública, primeira coisa, você tem que olhar para quem está recebendo essa política pública. Então, a nossa decisão nunca será no autor da política pública, sempre será naquela política pública. E nós temos uma pesquisa aqui por parte do governo do Distrito Federal de 87,7% de aprovação das nossas escolas cívico-militares. Com os pais e a com comunidade os pais, a pesquisa é objetiva. Ela é feita naquele círculo que atende as nossas crianças, aos pais. E qual é a diferença? Nós pegamos escolas muito violentas para implementar o programa. E as filas para essas escolas são enormes. E mais escolas pedindo para integrar o programa. Então, assim,
Eu acho que nós não podemos fazer política preocupado em quem iniciou a política. Vamos falar do Bolsa Família. O Bolsa Família é uma medida aí realmente que tirou milhares de brasileiros da pobreza. Nós vamos tirar? Não, vamos fazer o revanchismo político. Então, assim, eu acredito que o próprio ministro está repensando na forma de discutir isso com os estados, já encaminhou que os estados irão e poderão fazer essa transição com calma, mas o governo do Distrito Federal tomou a decisão e avisamos, inclusive, a comunidade escolar que estava muito preocupada, que aqui no Distrito Federal o programa será mantido, a parte financeira que era aí uma per capita que era dada pelo governo federal será arcada pelo próprio governo do Distrito Federal e as escolas serão mantidas. Governadora, já que a gente está falando um pouco dessa questão da política mesmo, como ela é, como a gente sempre diz aqui, como é que está hoje a relação do governo federal com o nosso governo local? Desde o 8 de janeiro houve ali algum tipo de ruído, especialmente quando não se sabia exatamente de quem seria a culpa pelo que houve, não é? Se alguém teria falhado, quem falhou, como falhou, foi o governo federal, foram integrantes do GDF, pessoas isoladamente ou pessoas em conjunto. Como que é hoje ou como que está a relação do nosso governo local com o governo federal, com o presidente Lula? Olha, a população do Distrito Federal entende que qualquer governador que sente na cadeira de governador aqui do Distrito Federal, ele tem que ter um diálogo republicano com o governo federal. Nós temos o Fundo Constitucional, do qual nós dependemos. Nós temos vários outros repasses. Nós estamos instalados aqui no Distrito Federal e os poderes se instalam aqui conosco. Então, o governador do Distrito Federal ele tem que dialogar com duas facetas. Primeiro, a do governo federal, dos poderes que estão aqui, depois com a sua própria população. Desde o dia 8... o nosso objetivo, eu que tive que assumir o governo do Distrito Federal naquele momento de dificuldade, era realmente de mostrar a nossa postura republicana. A postura republicana, ela não muda aquilo que você pensa, ela não muda as suas bandeiras que você trouxe na campanha. Mas ela sempre pensa com o objetivo finalístico. Eu vou fazer isso porque eu sei que a população será beneficiada. E o próprio governador Ibanez, quando ele retornou, eu acho que ele conseguiu, do próprio Poder Judiciário, o respeito às urnas. O respeito de que ele foi eleito no primeiro turno nas urnas. E essa reconstrução ela foi natural. Ela tem acontecido de forma natural. O governador Ibanez tem sido convidado para vários eventos no Palácio, tem participado. E a população do Distrito Federal sabe que muitas vezes, igual nós tivemos que fazer toda uma articulação aí para as nossas forças de segurança. Isso precisa de ter o aval do governo federal. Então, quando você não consegue dialogar, você não consegue cumprir algo que é constitucional, que é o nosso pacto federativo. O nosso país ficou tão extremado que as pessoas proibiram de dialogar. Se você é de direita, você não pode dialogar com quem é da esquerda. E isso só traz o mal para a população. Não significa você trocar a sua bandeira, mas significa que você vai sentar à mesa com pessoa que pensa totalmente diferente de você e vai chegar numa posição incomum em benefício da população. Eu acredito que isso foi reconquistado pelo nosso governo. Agora são 9h04, a gente vai pedindo licença a você para estender um pouco mais aqui, aproveitando a presença da governadora, o nosso jornal Nova Brasil Brasília. A gente teve aí na última semana, nos últimos dias, a sanção de várias leis importantes. Tivemos aí algumas leis que beneficiam e valorizam as pessoas com deficiência, uma lei que assegura a participação dos autistas em processos de capacitação, que abre as portas do mercado de trabalho para essas pessoas. Tivemos uma outra lei com relação ao prazo de validade dos laudos médicos das pessoas com deficiência permanente. Essa lei é excelente, também a gente trouxe aqui do deputado Yolando. E a gente tem a situação que vemos aqui nas ruas do DF, muito latente, especialmente depois da pandemia, da população em situação de rua. A gente tem várias políticas de assistência social, muitos benefícios disponíveis aqui no governo, mas a gente ainda vê muitas pessoas morando nas ruas. É difícil você parar em um semáforo, sobretudo aqui no centro de Brasília, e não ser abordado por alguém que está pedindo, porque muitas vezes está, de fato, morando na rua. Como que o governo tem olhado para essa situação da população em situação de rua e tentado, de alguma forma, fazer com que as políticas assistenciais que hoje existem e funcionam cheguem até essas pessoas que muitas vezes nem sequer têm um documento? A situação da população em situação de rua, ela deu
com certeza, uma amplificada pós-pandemia. Não é só um problema do Distrito Federal, mas é um problema do país como um todo. Aqui no Distrito Federal, por ser uma cidade com uma renda per capita, né, elevada, atrai a população de rua de vários estados que vêm realmente permanecer aqui. O que o governo do Distrito Federal tem feito? Nós temos os centros POPs, que fazem esse atendimento, é o atendimento emergencial. Nós temos casa-abrigo para a população de rua, ficar por determinado tempo. Nós temos auxílio aluguel. Nós temos a passagem também para aquela pessoa que veio, que queria arrumar um emprego, que não conseguiu, quer retornar para a sua cidade de origem. Então, a Secretaria de Assistência Social, ela faz todo um trabalho. É claro que a nossa Constituição, ela garante o direito de ir e vir, de permanecer. Então, você tem que ter um olhar de direitos humanos quando você recolhe essa população de rua. Você não pode sair... É opcional, ela sai da rua se quiser. A população precisa de entender isso, mas a população pode nos ajudar, né, também, realmente indicando, olha, não, vá para um programa, né, em vez de trazer aí algum benefício para que essa pessoa continue na situação de rua. Tem uma inovação também por parte da Secretaria de Trabalho, que é o Renova DF. Isso foi muito importante também, tem alcançado várias famílias em população de rua, que é dar a oportunidade da pessoa fazer a sua qualificação profissional e ganhar para isso. Inclusive, hoje nós temos lançamento de mais uma edição desse programa. E nós deixamos algumas vagas para a população em situação de vulnerabilidade, população em situação de rua, que realmente para dar uma profissão para aquela pessoa, para que ela possa ser contratada. E pós o curso de qualificação, a própria Secretaria de Trabalho também faz o encaminhamento dessa população com prioridade. Então, assim, o governo do Distrito Federal não tem parado. Nós temos também combatido, além da população de rua, que são pessoas, né, autônomas, nós temos movimentos que têm vindo para o Distrito Federal. Tivemos que tirar um movimento que se acampou num parque ecológico, tiramos quase 300 famílias. Então, Brasília também está sofrendo nesse momento de várias tentativas de invasão também em várias áreas públicas. E o DF Legal tem agido, se vocês olharem na imprensa, toda semana o DF Legal tem feito retiradas para que aquilo não se consolide de uma forma não programada. Nós temos programas habitacionais para que a gente possa fazer a absorção da pessoa que tem aí, né, uma condição social que não consegue acessar a moradia, mas através do programa social. Porque senão a nossa cidade ficaria totalmente desorganizada. Então, é isso que nós temos tentado combater, mas realmente o Distrito Federal tem sido alvo de uma invasão por parte de movimentos organizados e pela população de rua que vem aí buscando aí um atrativo pela renda per capita da cidade. Mas as secretarias estão agindo energicamente. 9h08. Última perguntinha aqui para a gente encerrar esse papo, vinda diretamente de São Paulo, com Diego Amorim. Governador, a gente teve neste primeiro semestre de 2023 algumas movimentações em cargos estratégicos no âmbito do governo do Distrito Federal como uma forma de rearranjo político para este segundo mandato do governo Ibanez Rocha. O mais recente deles foi esse movimento na Secretaria de Cultura com a troca do Bartolomeu Rodrigues pelo Cláudio Abrantes. Acabaram essas movimentações ou isso é uma coisa que ainda está em movimento e a gente pode ter novas mudanças no secretariado, por exemplo, nesse segundo semestre? Diego, essa decisão sempre caberá ao governador Ibanez, até porque ele sempre tem dialogado com a Câmara Distrital, com os nossos líderes políticos. Eu acho que falar que o governo não faria nenhuma troca é um erro, né? O governo pode, e com certeza o governo sempre faz trocas, seja pela necessidade política, ou seja, pela falta de serviços entregues por algum secretário. Então, o governo do Distrito Federal está sempre atento nessas duas questões. O governador Ibanez tem sempre dialogado, mas não tem, neste momento, nenhuma sinalização de troca de nenhum secretário, né? A nossa base tem sempre discutido com o governador, mas, por enquanto, não temos nenhuma sinalização nesse sentido. O que não podemos falar é que não faremos mais troca, né? A política é muito dinâmica.
Muito bem. Agora são 9h10. Governadora Celina Leão, vice-governadora do DF, esteve em exercício agora durante as férias do governador Ibanez Rocha. Muito obrigada pela entrevista, pela disponibilidade. Seja sempre bem-vinda aqui a Nova Brasil. Eu que quero agradecer, Ariane, você, o Diego que está lá em São Paulo, que fez questão de participar conosco, e a todos os ouvintes da Nova Brasil. Muito obrigada pela oportunidade. Muito bem. Peço à senhora que fique com a gente